todos muito bem-vindos a este terceiro dia da conferência Fulbright 75 anos, os Estados Unidos em Perspectiva. Eu sou Luiz Trozo, falo em nome da Fulbright Interdisciplinary Network, que está organizando esta conferência. A Fulbright Interdisciplinary Network, é uma iniciativa piloto organizada pela Comissão Fulbright, com apoio da Embaixada dos Estados Unidos e que integram a Universidade de Brasília e as universidades federais do Pará, da Bahia, de Santa Catarina e Minas Gerais. A conferência de 75 anos da Fulbright tem como seu principal objetivo promover o estudo sobre os Estados Unidos no Brasil e celebrar, assim, os 75 anos do programa Fulbright no mundo. Na tarde de hoje, nós temos o prazer de receber a professora Camila Vidal, da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Camila gentilmente aceitou o nosso convite para falar deste primeiro ano do governo de Joe Biden, em específico, o seu olhar para as Américas. A todos que nos acompanharam nos 2 dias anteriores do evento, puderam ouvir as palestras também realizadas por professores de universidades que integram a FIM sobre o olhar de Joe Biden, do governo de Joe Biden, para o Oriente Médio e para a Ásia. A professora Camila é professora adjunta no Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua no programa de pós-graduação em Relações Internacionais e no curso de graduação de Relações Internacionais. É graduada em Relações Internacionais pela Florida International University, mestra e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estávamos em off, né, professora, conversando agora há pouco, que a professora atualmente integra o INCT-INEU, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Professora, depois de brevemente ler o seu currículo resumido, lhes dou as boas-vindas, agradecendo mais uma vez por estar conosco na tarde de hoje e nos apresentar as considerações sobre este primeiro ano do governo de Joe Biden, em específico com seu olhar para as Américas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luiz. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer muito o convite da Fulbright, na figura do Luiz, né, para estar aqui hoje. É realmente uma honra e é um prazer estar aqui. Gostaria também de parabenizar a organização do evento, né, os organizadores do evento nessa comemoração de 75 anos da Fulbright. No Brasil já são são mais de 60 anos, né, de atuação, de intercâmbio de estudantes, professores, enfim, e uma iniciativa desse porte com essas palestras, né, nessa semana é extremamente salutar. Então, a ideia desse painel, né, como o Luiz comentou, é de apresentar aqui um panorama, né, uma radiografia geral, assim, da política externa dos Estados Unidos para a América Latina nesses primeiros meses do governo Joe Biden, apontando para isso, assim, determinadas agendas, estratégias, né, e mesmo relacionamentos-chave, assim, relacionamento com países-chave da região, tá? Para isso, então, eu vou assim introduzir a temática a partir de algumas observações iniciais, tá? Bom, primeiro ponto é que tradicionalmente a agenda para a América Latina ela é dividida em 3 grandes áreas temáticas, né? Uma delas é a promoção da democracia, dos direitos humanos. Uma segunda é a questão da segurança, né? Segurança coletiva, segurança regional. E a terceira é o aprofundamento das relações econômicas e comerciais na América Latina, tá? Então, dentro, claro, dessas áreas temáticas, a gente ainda pode tratar de política migratória, né? Ou mesmo ainda como uma 4ª área temática, e política ambiental, tá? Seja dentro, né, do escopo de segurança, ou seja, a política ambiental ela própria também é uma área temática a ser tratada. Bom, então eu não vou fugir muito disso, eu vou tratar a partir dessas perspectivas, dessas áreas temáticas, tá? E o segundo ponto que eu queria trazer aqui, assim, de início, né,
para introduzir o assunto, é que a América Latina ela sempre foi uma região prioritária para os Estados Unidos. Né, eu tenho visto assim muitos americanistas e muitos estudos argumentando que após o 11 de setembro a região teria sido negligenciada pelos Estados Unidos, que então se focou no Oriente Médio. No entanto, a gente tem visto em estudos mais recentes, né, inclusive trazendo dados empíricos, como, por exemplo, recursos militares alocados na América Latina, onde a gente percebe que a América Latina foi e continuou sendo, né, uma região prioritária nos Estados Unidos, mesmo após o 11 de setembro. Tá? Então, assim, a própria guerra ao terror possibilitou, né, novos meios de engajamento na América Latina, sob a justificativa de ameaça terrorista, por exemplo, né, então, não à toa, a partir do 11 de setembro, a gente passa a ver nos discursos de comandantes das Forças Armadas nos Estados Unidos, tá, como é o caso do Comando Sul, a ameaça de agora narcoterrorismo, né, na América Latina. Então, assim, com o governo Biden, isso não tende a mudar. A América Latina vai continuar sendo, sim, uma área prioritária para os Estados Unidos. Terceiro e último ponto, então, assim, introdutório, que eu queria comentar, é que a política externa estadunidense é historicamente muito similar entre os dois principais partidos políticos nesse país, entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Isso porque a gente pode pensar que, pelo fato do Partido Democrata representar, supostamente representar, assim, um espectro mais progressista, né, enfim, há críticas, há questionamentos a respeito disso, mas pelo menos menos conservador que o Partido Republicano. Então, se pensa, quando a gente vai falar sobre o Partido Democrata, que ele, então, teria uma política externa diferenciada do Partido Republicano. Esse não é o caso, tá? Historicamente, isso não tem sido o caso. Essa é uma área, a política externa dos Estados Unidos, com relação à América Latina, em que não tem, assim, muita diferença significativa, tá? Ao contrário, assim, de categorias referentes à economia, ao estado de bem-estar social, e mesmo a questões sociais de cunho moral, como questões relacionadas ao aborto, união homoafetiva, etc. Então, a condução da política externa tende a ser relativamente consensual entre os dois partidos, tá? São as mesmas ameaças, são os mesmos inimigos, são os mesmos aliados. O pouco que muda são as estratégias de atuação, né? No sentido de que o Partido Republicano, tradicionalmente, né, ao menos nas últimas décadas, tende a deslegitimar organismos multilaterais e priorizar uma suposta soberania nacional, tá? Ao contrário do Partido Democrata. Mas, assim, grosso modo, não há mudança significativa na política externa entre uma presidência republicana ou uma presidência democrata, tá? Além disso, é bom lembrar que a própria campanha do Joe Biden foi alicerçada sobre grupos da sociedade civil estadunidense que preconizam ainda, né, agendas bastante progressistas. Foi o caso do Black Lives Matter, foi o caso do Sunshine Movement, do Justice Democrats, do Occupy Democrats, entre outros grupos, tá? No entanto, o foco desses grupos, tá, e o foco da atuação deles na campanha do Biden, e mesmo na participação deles da escrita da Plataforma Nacional Democrata, foi o âmbito doméstico, com relação à adoção de políticas ambientais, geração de emprego, de renda, enfim. Então, o fator política externa acabou sendo relativamente negligenciado por esses grupos, que tinham como foco o ambiente doméstico, de fato, tá? Portanto, não se espera com Biden, assim, grandes alterações, né, novos rumos de política externa estadunidense para a América Latina, dado, assim, o perfil histórico, né, de política externa, que tende a seguir um mesmo padrão e que possui semelhanças entre administrações democratas e republicanas, tá? Bom, dito isso, então, eu vou tratar agora, então, da agenda do governo Biden para a América Latina, para depois a gente poder fazer, então, né, uma sessão de debate, de perguntas, enfim. Sobre a agenda do governo, dessa administração para a América Latina, né, o primeiro ponto é, se é que existe com clareza, né, uma
única agenda, ou uma agenda para a América Latina, tá? O que tem sido pontuado, assim, por alguns especialistas e teóricos, é que, na realidade, esses primeiros meses do governo Biden foi um momento onde foram apresentadas ali várias agendas, né, para a América Latina. Então, antes de tratar de algumas dessas várias agendas, tá, de política externa e dos países latino-americanos, é bom lembrar, né, que o Biden é uma figura com muita experiência no legislativo, no executivo. Ele passou quase 40 anos no Senado, passou depois 8 anos como vice-presidente, né, durante a presidência do Barack Obama, e ele chega, então, à presidência esse ano com uma bagagem, né, com uma experiência e um trânsito nos corredores de Washington como poucos outros, tá? Além disso, ele é um dos presidentes da história recente dos Estados Unidos que mais visitou a América Latina antes de assumir a presidência, se não for o que mais visitou, tá? Só ali, enquanto vice-presidente do Obama, ele visitou a nossa região 13 vezes. Então, ele chega na presidência conhecendo, né, ou se espera, conhecendo minimamente a América Latina, ou pelo menos tendo tido algum contato com países da região, o que também não é muito comum, tá? Para um presidente que vai ocupar esse cargo. Entretanto, conforme a gente vai se debruçar em seguida, o governo Biden ainda não apresentou, como eu disse para vocês, assim, uma única agenda, né? Uma agenda efetiva para a América Latina. Na realidade, é ainda difícil, mesmo depois de quase um ano, enxergar qual é a linha condutora de política externa dos Estados Unidos para essa região, tá? De qualquer forma, 3 pontos aqui se sobressaem com relação à política externa desse governo para essa região latino-americana. Primeiro ponto, a estratégia de ação, tá, tende a ter como foco parcerias bilaterais. Isso não é nada inédito, tá? Desde o fim das tratativas da ALCA, os Estados Unidos eles vêm buscando, né, tratar diretamente com países em relações bilaterais, portanto, e não em blocos, né? A ideia é que com menos atores envolvidos, né, seja mais fácil a aprovação de parcerias do interesse, parcerias e políticas, né, mas do interesse estadunidense. Um segundo ponto, tá? Que além disso, alguns países da região possuem, né, laços mais estreitos, mais aprofundados com os Estados Unidos, desempenham um papel mais relevante que os outros. Um exemplo emblemático é o México, no âmbito econômico, né, lembrando do NAFTA. Outro exemplo é a Colômbia, na área de segurança, né, lembrando do Plano Colômbia. E, recentemente, agora, com o governo Biden, a Argentina tem sido vista como um país de interesse político estratégico para os Estados Unidos na região. Tá? Por fim, o terceiro ponto, assim, o que a gente pode pontuar aqui é que a política externa do governo Biden, não diferentemente, né, do seu antecessor, do governo Trump, tem como objetivo prioritário na América Latina a manutenção da hegemonia estadunidense na região e, portanto, a contenção da China nessa mesma região latino-americana. Junto com a China, a gente pode falar também da Rússia, do Irã, mas, em específico, a preocupação tem sido maior, claro, com a China. E não sem fundamento, né? Desde os anos 2000, mas principalmente após ali a crise de 2008, a China vem disputando um espaço comercial com os Estados Unidos e se tornou, em vários países latino-americanos, tá? Muitos sul-americanos, o principal parceiro comercial, substituindo, então, o papel dos Estados Unidos. Além disso, a China vem investindo em projetos de infraestrutura na região, né, desde energia, rodovias, e mesmo concedendo empréstimos, tá, para países latino-americanos para a construção dessa infraestrutura, né? Esses empréstimos geralmente são mais interessantes, assim, para quem vai
enfim, vai optar por eles, tá? Do que empréstimos tradicionais, né? Então, agora eu vou tentar dividir a minha fala, tá, em agendas de política externa, e dentro dessas agendas vou pontuar o papel, né, ou o espaço que alguns países latino-americanos ocupam, assim, né, geralmente, assim, ocupam destaque dentro dessas agendas, né. Bom, então, a primeira agenda seria uma que se refere à promoção de democracia e direitos humanos na América Latina. E aqui a gente tem no radar estadunidense 3 países, né? Venezuela, Cuba e Nicarágua, mais recentemente. A Venezuela, dentre esses 3, a Venezuela é de fato a que ocupa o maior destaque, né? A administração do Donald Trump se caracterizou por uma política externa bastante agressiva, ao menos no discurso, com relação a esse país, né? Vale a pena lembrar que em mais de uma ocasião esse então presidente ameaçou usar das Forças Armadas para intervir na Venezuela. O governo Biden deve manter, né, um embargo econômico, deve manter embargo comercial, né, que foi iniciado pelo Trump, mas, diferentemente desse, o Biden não mostra tendência a militarizar a questão, né, como o governo de Trump fez. Então, provavelmente o caminho vai ser a tentativa de asfixia econômica, de pressão econômica, através desses embargos, e não uma intervenção militar, né? Essa é a tendência. Nesse sentido, uma das principais ações de política externa com relação à Venezuela, desse governo Biden, foi a concessão do chamado TPS, que é um status de proteção temporária, tá? Por cerca de 18 meses, 1 ano e meio, para mais de 320 mil venezuelanos que residem nos Estados Unidos. Então, essa já era uma promessa de campanha do Biden, né? E logo em seguida, logo depois que ele assumiu, ele colocou em vigor esse TPS, tá? Esse status de proteção temporária, esses venezuelanos. Então, o TPS é emblemático, né, no sentido de que nos mostra como deve ser a política externa do governo Biden para a Venezuela, né, reproduzindo, assim, de certa maneira, alguns padrões presentes na política externa dos Estados Unidos para Cuba. Com relação a Cuba, com relação a esse último país, assim, o governo Biden já afirmou, através de alguns de seus representantes, que mudanças com relação à política externa para Cuba não figura entre as prioridades desse governo. Então, a gente, pelo menos no futuro próximo, não deve ver movimentações assim nesse sentido, tá? É claro que os embargos econômicos seguem, né, para a ilha. Bom, então essa é a primeira agenda, assim, com relação à democracia, direitos humanos. A segunda agenda que eu queria tratar é de segurança coletiva, né? Então, a cooperação militar tradicionalmente visava manter os militares latino-americanos dentro de uma área de influência estadunidense, né? E evitar, é claro, influências, né, ou parcerias militares consideradas hostis ou inimigas, né, aos interesses estadunidenses. Esse foi o caso do período da Guerra Fria, onde se buscou conter o avanço da União Soviética, do comunismo na América Latina, mas já nos anos 2000 a ideia passa a ser, né, de manter a região como área de influência e de atuação estadunidense, legitimado agora na ameaça do narcoterrorismo. Então, a partir de parcerias bilaterais, de programas de educação, de treinamento, se busca evitar o estreitamento de relações da América Latina com países como China, como Irã, como Rússia, né, considerados hostis, né, aos interesses estadunidenses. Então, nesse sentido, eu destacaria aqui o papel do Comando Sul,
e das escolas militares na região, como a UINSEC, que é a antiga Escola das Américas, né, trocou de nome em 2001 e agora virou o INSEC, e o Perry Center, que é uma instituição própria do Departamento de Estado, de Defesa, dos Estados Unidos, organizada, controlada ali pela UINSEC, pelo Comando Sul, e associada ao Comando Sul, mas que recebe ali militares latino-americanos que são, então, expostos na formação dentro, né, de uma doutrina de segurança estadunidense, tá? Então, assim, muito rapidamente, porque eu acho que o Comando Sul é uma instituição importante, né, dentro do âmbito de política externa dos Estados Unidos para a América Latina. Essa é uma instituição militar estadunidense, né, composta por Marinha, Exército, Aeronáutica, e que atua praticamente em toda a América Latina, né? Assim, formalmente, o Comando Sul tem 3 linhas de frente na América Latina: o apoio operacional com forças militares e segurança pública, atuação em desastres naturais e o treinamento, tá, educacional, operacional das forças de segurança e de defesa desses países latino-americanos. Então, isso também inclui equipamentos militares, planejamento, treinamento das forças operacionais, né? Na prática, ele atua para desestabilizar grupos e movimentos considerados revolucionários, assim, ou hostis, né, aos Estados Unidos, como é o caso do Sendero Luminoso no Peru, como é o caso das Farc na Colômbia. Então, bom, com relação ainda a essa agenda, tá, de segurança regional, assim, né, é bom a gente pensar que, historicamente, tá, isso é uma mudança muito recente, mas historicamente os países da América Latina não eram considerados uma ameaça em si ou inimigos dos Estados Unidos, tá? Até 2018, os pouquíssimos estados latino-americanos identificados negativamente nos discursos, por exemplo, dos comandantes do Comando Sul, são apontados como um problema na região, mas nunca como uma ameaça. A exemplo de Cuba, tá? Que poderia, enfim, em algum momento causar uma crise migratória nos Estados Unidos, então era considerado um problema para os Estados Unidos e para a região, mas não uma ameaça, tá? Mas, a partir de 2018, então, assim, estou falando de algo muito recente, alguns países latino-americanos são considerados pela primeira vez agora uma ameaça aos Estados Unidos. Esse é o caso de Cuba e de Venezuela, a partir de 2018, e a Nicarágua, a partir do ano passado, de 2020, tá? Nesse sentido, o tráfico de drogas recorrentemente, ao menos desde o início dos anos 2000, é tratado pelo Comando Sul como a principal ameaça interna na região, e que ganha destaque com a guerra ao terror, né? Então, agora a ameaça passa a ser o narcoterrorismo, tá? Ainda, finalizando essa questão do Comando Sul, a administração Biden, ela já foi responsável por um feito histórico, tá? Nessa instituição do Comando Sul. O Biden nomeou a primeira mulher para o comando da instituição, né, do Comando Sul, cumprindo com a sua promessa de campanha de levar mais mulheres a cargos de direção e de comando, inclusive nas Forças Armadas. Mas essa mudança de forma, né, até agora, não representou ainda uma mudança de conteúdo. Então, assim, essa nova comandante já deixou claro que as ações e estratégias do Comando Sul vão permanecer as mesmas, e que a questão das mulheres no Comando Sul não é ainda uma prioridade para ela, tá? Ou para o comando dela. Bom, ainda dentro dessa agenda, já finalizando essa agenda de segurança, é importante destacar a relação entre Estados Unidos e Colômbia, né? Eu colocaria a Colômbia assim como país-chave aqui. Primeiro, pelo que representou e ainda representa o Plano Colômbia para toda a região latino-americana, mas também porque o atual presidente colombiano, Iván Duque, é uma figura que representa muito bem, né, os valores e interesses tradicionais da política externa estadunidense para a região. Então, tende a continuar sendo, assim como o Trump, um aliado importante na América Latina durante o governo Biden, assim como ele foi com o Trump, né? Com relação ao Plano Colômbia, que inclusive foi renovado, né, no ano passado,
o Joe Biden, ele tem uma história, uma trajetória de muita proximidade. Como senador, foi ele um dos articuladores do Plano Colômbia, tá? Durante as administrações do Clinton e depois do Bush filho. Então, o que tudo indica, né, vai haver a manutenção dessa parceria no âmbito de segurança com a Colômbia durante a gestão Biden. O que pode mudar é que, dada a pressão de grupos domésticos, né, inclusive grupos que participaram ativamente na sua campanha de eleição, e de relatórios recentes que estão sendo divulgados, apontando graves violações de direitos humanos, inclusive assassinatos, por parte de forças de segurança e militares colombianos, o governo Biden pode vir a demandar, né, maior atenção aos direitos humanos nesse sentido, tá? De resto, a tendência é a manutenção. E, bom, me encaminhando agora para a terceira agenda, a agenda econômica da América Latina, né, dessa relação com Estados Unidos e América Latina. É bom a gente ter em mente que a América Latina corresponde a quase 22% do comércio global dos Estados Unidos, tá? Segundo dados da CEPAL. México, Colômbia, Chile, Brasil são os principais parceiros da região dos Estados Unidos. Desses, o México, é claro que merece destaque por ser um dos mais importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos no mundo, tá? É claro que a NAFTA desempenha aí um papel, né, importante. Mas eu queria destacar aqui outras ações nesse primeiro ano do governo Biden que, de certa forma, respingam, né, têm consequências, atuam também na agenda econômica. O primeiro ponto é a relação com a Argentina, né, do Fernandes, que tem sido aprofundada nesse governo do Joe Biden. O Fernandes é um dos principais, se não o principal, interlocutor do Biden na América Latina atualmente, tá? Vale a pena mencionar aqui que o Juan González, que é o diretor do escritório do Hemisfério Ocidental, a parte que lida diretamente com a política externa dos Estados Unidos para a América Latina, ele esteve esse ano em visita na Colômbia, no Uruguai e na Argentina, e ele disse publicamente que a escala feita na Argentina se dava porque os Estados Unidos precisam de um interlocutor confiável na região, e a Argentina cumpriria esse papel. Bom, um segundo ponto que eu destacaria é que também esse ano o vice-assessor de Segurança Nacional para a Economia Internacional dos Estados Unidos visitou a Colômbia, o Equador, o Panamá, para tratar de infraestrutura nesses países. Tá? Essa viagem que ele fez faz parte de uma iniciativa do governo Biden, a chamada Build Back Better World, que em português seria Reconstruir um Mundo Melhor, que foi lançada agora faz pouco tempo, na metade do ano, durante uma reunião do G7, e que busca ser uma alternativa à nova Rota da Seda chinesa, lembrando que a iniciativa chinesa, né, de apoio à infraestrutura de países do sul global já tem quase 10 anos e tem tido bastante sucesso, né, e vem atuando na América Latina. Então, essa iniciativa do Biden e essa viagem que foi feita busca, né, ser uma contrapartida agora por parte dos Estados Unidos. Então, o objetivo do lançamento dessa contra-iniciativa dos Estados Unidos e a visita que foi feita nesses países da região é para tentar, né, frear, contrabalançar o papel da China na América Latina, dando aos países latino-americanos uma espécie de opção, né, de parceria para o desenvolvimento de infraestrutura na região, que não só a China. Nessa visita, para vocês terem uma ideia, né, uma das iniciativas propostas foi a criação de infraestrutura para a própria produção de vacinas contra a Covid, por exemplo, tá? Que seria feita nesses países latino-americanos. Lembrando também que essa tem sido uma estratégia do Biden, né, na disputa ou na chamada diplomacia das vacinas. Então, nesse sentido, é de interesse do governo Biden que os Estados Unidos seja o principal aliado latino-americano na recuperação econômica agora no pós-pandemia.
Então, o foco deve continuar sendo a contenção da China na América Latina, e essa iniciativa do governo Biden é emblemática. Tá? Por fim, gostaria de tratar rapidamente de mais duas agendas, ou subagendas, né? A política migratória e a política ambiental. Com relação à política migratória, durante a campanha presidencial, Biden defendeu uma política migratória que seria mais humanizada, né, se contrapondo ao que foi a política do governo Trump. Eu imagino que todos devem se lembrar daquelas cenas, né, que foram transmitidas mundo afora, das crianças presas, enfim. E nesse sentido, a própria escolha da Kamala Harris como vice-presidente do Biden foi emblemática. Ela, né, ela própria, filha de imigrantes. Então, a expectativa que se tinha para o governo Biden era, assim, das melhores, tá? Mas essa expectativa até agora não tem se tornado ainda realidade. Para quem achava que a nova administração ia ser uma de portas abertas, bom, nada mais longe disso. Recentemente, o governo Biden aprovou a deportação, né, imediata de haitianos que buscavam asilo nos Estados Unidos. Inclusive, o governo Biden se utilizou para isso de um decreto da época do governo Trump, tá? E também, recentemente, o secretário de Estado do governo Biden, o Antony Blinken, falou publicamente durante uma reunião com o México, se dirigindo à América Central, a países da América Central, que indivíduos que estivessem pensando em ir para os Estados Unidos, ele diz, olha, não venham, né? Nas palavras dele, ele diz que eles estão aplicando estritamente as novas leis migratórias e nossas medidas de segurança na fronteira. Então, a gente não deve esperar nenhuma mudança significativa tampouco nesse âmbito, tá? Talvez uma preocupação um pouco maior, assim, com o tratamento dado aos imigrantes, né, tentando se distanciar um pouco do que foi o governo Trump nesse sentido, mas em termos de políticas migratórias concretas, as mudanças até agora foram muito tangenciais, assim. Por fim, a política ambiental, né, que para nós brasileiros representa uma dimensão bastante importante. Como eu já comentei, a campanha do Partido Democrata para a presidência do Biden se sustentou em grupos populares e movimentos sociais. E vários desses grupos e desses movimentos defendiam uma política ambiental bastante robusta, representada no que foi chamado, então, do Green New Deal. Um desses grupos, por exemplo, é o Sunshine Movement, tá? Que defende, né, se coloca como um movimento ambiental que defende a adoção desse Green New Deal e que atuou dentro ali da escrita da Plataforma Nacional Democrata com relação ao plano de 100% de energia limpa até 2035, que o Biden, na campanha, se comprometeu. Então, a questão ambiental foi, desde a campanha, né, do Biden, uma agenda de destaque nessa presidência. E é claro que, nesse sentido, o Brasil merece atenção. Não só o governo do Biden, mas grande parte dos países, né, no norte global tem expressado essa preocupação com a condução do governo de Jair Bolsonaro no âmbito da política ambiental. Então, existe pressão interna para o governo Biden ser mais crítico ao governo brasileiro por conta desse recente histórico de desmatamento na região amazônica, por conta da própria gestão na pasta do Ministério do Meio Ambiente aqui no Brasil. Então, essa categoria meio ambiente, né, coloca o Brasil no holofote do governo Biden negativamente. Né? Então, a relação Estados Unidos e Brasil já começa com desentendimentos na pasta ambiental. Né? E é claro, assim, vale a pena a gente lembrar, né, da proximidade ideológica, da relação amistosa entre governo brasileiro e governo Trump, né? Enfim, então, desde o começo do governo Biden, né, desde a sua eleição, essa relação já começou delicada, né, e a política ambiental tende a ser uma questão né, ainda mais delicada nessa relação entre os dois países. Lembrando que o Biden tem evitado encontrar ou dialogar com o Bolsonaro em abril, por exemplo, na Cúpula Mundial sobre o Clima, que foi organizada por esse governo.
ele discursou, né, e ele ouviu o discurso de várias outras lideranças mundiais, mas ele se retira um pouco antes do Bolsonaro discursar. Agora, essa relação, ainda que não necessariamente muito amistosa, tá, não deve chegar ao ponto de hostilidade ou de rompimento, né? Ainda que o Biden busque um distanciamento político, a estratégia desse governo deve ser a manutenção do fluxo comercial, né? Haja vista que o Brasil ainda é um parceiro, né, um país estratégico para os Estados Unidos, não só economicamente, mas politicamente, né? Os Estados Unidos não têm como aprofundar a estratégia de contenção da China na América Latina sem contar com o apoio, com o papel do Brasil. E a gente viu esse pragmatismo recentemente, né, quando o diretor da CIA e o Conselheiro de Segurança Nacional vieram ao Brasil. Trataram de questões de segurança regional, mas também trataram, por exemplo, da 5G no Brasil. Então, o que pode acontecer, o que é provável que aconteça, é o não endosso, né, o não apoio dos Estados Unidos em candidaturas brasileiras em fóruns multilaterais, por exemplo. Mas não deve haver qualquer tipo de rompimento de hostilidade, assim, nesse sentido, tá? Então, essa é a perspectiva. Bom, me encaminhando agora para o fim, então, imagino que eu tenha falado muito rápido, mas eu queria tratar de muitas coisas, né, que eu considero importantes, assim. Mas eu queria finalizar dizendo que a presidência do Joe Biden, nesses primeiros meses, né, de administração, não parece romper com as estratégias, com os parceiros, com os objetivos de administrações anteriores com relação à América Latina. Então, a gente não deve ver mudanças profundas no relacionamento com a região. O que deve acontecer é, ao menos no discurso, falas menos agressivas, né, uma atenção menos belicosa no trato com países como a Venezuela e Cuba, por exemplo. Né? Então, assim, tradicionalmente, o Partido Democrata enfatiza essas organizações multilaterais, é o caso da OEA. Então, deve manter diálogo por meio de fóruns, de organismos multilaterais, ao mesmo tempo em que deve manter pressão econômica em países não aliados, como é o caso de Cuba e de Venezuela. O que é certo, né, o que a gente pode afirmar é que os Estados Unidos não vai negligenciar a América Latina. A contenção da China no cenário global por parte dos Estados Unidos passa necessariamente pela América Latina. Então, nós vamos precisar, né, dessas parcerias comerciais, né, e possivelmente de investimentos de infraestrutura durante essa administração. E eu encerro, então, retomando um argumento da Anne-Marie Slaughter, que é uma internacionalista, num artigo que ela publicou agora, recentemente, nesse mês, agora de novembro, na The New York Times, onde ela diz que a política do Biden busca agradar a todos, né? Até agora tem buscado agradar a todos, né? Realistas, liberais, internacionalistas, ativistas pela democracia, ativistas pelos direitos humanos, mas ela diz que quando todos ganham alguma coisa, ninguém ganha nada. Então, assim, ao que parece, nesse primeiro ano de administração, é que há mais continuação do que novidades, né? Não existe ainda uma linha clara de princípios norteadores de política externa dos Estados Unidos para a América Latina, ao menos nada né, que mereça assim, ser considerado uma novidade. Então, eu encerro por aqui, agradeço muito mais uma vez o convite feito pela Fulbright, pelo Luiz, e parabenizo a organização desse evento por essa iniciativa. Fico aqui agora à disposição para perguntas, para o debate, enfim, obrigada. Professora Camila, serei o primeiro a agradecer a sua apresentação, que nos trouxe uma luz muito interessante sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação à América Latina. E isso fica muito claro nas perguntas que chegaram para a senhora já até o momento. E como temos boas perguntas e que eu sei que exigirão algum tempo para a resposta, eu já vou migrar direto para elas para a gente já continuar a nossa conversa. E eu vou começar pela pergunta do Marcos Vinícius, que lhe deseja uma boa tarde e escreve: gostaria de saber como Joe Biden reagiu ao grupo de deputados democratas que enviaram uma carta ao mesmo pedindo que o status de aliado extra-OTAN do Brasil seja retirado,
e, além disso, um recuo na relação entre o Brasil e os Estados Unidos até que um novo líder seja eleito, ou seja, trazendo à tona essa relação muito forte nos Estados Unidos entre o executivo e o legislativo, principalmente não, também em relação à sua política externa. Luiz, tu não queres, de repente, me trazer algumas perguntas? Todas? Pelo menos, pode assim, ser, fazer pode um ser. bloco, porque daí, de repente, às vezes uma tem relação com a outra e eu já emendo na resposta, sabe? Perfeitamente. Deixa eu ler a pergunta da Guta, da Silveira de Oliveira. Obrigada, professora Camila, pela fala. Com as eleições de 2022 se aproximando, vê a possibilidade de algum movimento de aproximação do governo dos Estados Unidos em relação a candidatos, como vem ocorrendo com a presença de Lula na Europa, justamente por conta desse afastamento político flagrante em relação ao governo Bolsonaro. A Guta, professora Camila, só para dar um exemplo, é uma Fulbrighter atualmente fazendo seu doutorado pleno na Brown University, nos Estados Unidos. Guta, obrigado pela pergunta. Uma última pergunta, então a gente fecha, acho que esse bloco, é do Luan Brum. Excelente palestra, Camila. A minha pergunta é a seguinte: a instabilidade em certos países, para além da Venezuela, Cuba e Colômbia, pode ser suficiente para alterar o radar de preocupação dos Estados Unidos? Ou, pelo menos, dar maior ênfase de suas ações a outros países da América Latina? Caso sim, quais são os principais mecanismos utilizados pelos Estados Unidos para influenciar os países da América Latina? Bom, agradeço muito as perguntas do Marcos, da Guta, do Luan. Vou tentar responder sem me alongar muito. Bom, com relação à primeira questão do Marcos, né, e a Carta dos Congressistas, né, e essa relação entre Brasil e Estados Unidos, o Biden fica numa posição delicada, né? Porque ainda que sofra uma pressão por parte desses congressistas, né, para refazer ou reorganizar, né, o seu posicionamento, o posicionamento dos Estados Unidos com relação ao papel do Brasil, né, nessa instituição, ele precisa também ter em mente, ele tem em mente, né, o papel estratégico que o Brasil ocupa na América Latina. Então, assim, é um país que não pode ser negligenciado e tem que ter um cuidado no tratamento, né? Então, assim, ele fica numa situação assim que está sofrendo pressão de ambos os lados, né? Assim, da ala mais estratégica, inclusive militar, tá? Com um foco todo na contenção chinesa, mas também comercial, né? Óbvio. Então, ainda que possivelmente o Biden possa se colocar assim como um articulador desses movimentos, dessas pressões, assim, né, tendo o Brasil como foco, eu acredito que a mudança vai ser mais na retórica e mais no discurso do que efetivamente em ações práticas, tá? Bom, com relação à questão da Guta, bom, primeiro parabéns, que coisa boa estar na Brown, né, University, te desejo muito sucesso, Guta, que maravilha. Então, com relação a 2022, não sei, né, muito incerto, assim, até porque, assim, esses relacionamentos entre lideranças, às vezes, nos surpreendem. Eu lembro muito, né, da relação de muita proximidade que o ex-presidente Lula, enquanto presidente, ele tinha com o Bush filho, o que era algo que ninguém esperava, porque o Bush, um conservador, né, como que ia ter aquela relação tão próxima, né, com o Lula. E, no entanto, assim, era uma relação extremamente amistosa e muito próxima. Quando o Obama tomou posse, essa relação esfriou,
com o Lula. Assim, o que ficou também é algo delicado, assim. Então, eu não tenho... Essa é uma pergunta, assim, que eu não tenho resposta, sabe? E que pode vir a nos surpreender, tá? Bom, com relação à pergunta do Luan, então, assim, desde o fim da Guerra Fria, né, mas em específico, assim, depois da Guerra ao Terror, que o papel, assim, dos militares, né, na América Latina, ele tem sido mais para formação, né, no âmbito educacional, e não necessariamente de intervenções diretas, tá? É claro que ali a gente tem, né, o Plano Colômbia, daí é outra questão, mas é uma cooperação bilateral, assim. Mas eu digo, diferentemente da Guerra Fria, onde a gente via essas ações da CIA, né, a gente via essas ações militares sendo implementadas para desestabilizar governos e movimentos sociais não simpáticos aos interesses dos Estados Unidos, agora no século XXI, o que a gente tem visto é a tentativa de manutenção, né, da hegemonia estadunidense na região a partir de determinadas instituições trabalhando mais no âmbito das ideias mesmo, né? Então, daí ganha destaque, assim, instituições como o NED, na promoção da democracia, né, a USAID, e instituições, inclusive dentro do guarda-chuva do NED, como é o caso do CIP, no âmbito mais comercial, econômico, enfim. Então, a gente também tem que lembrar, né, que a política externa dos Estados Unidos, ela atualmente conta com uma série de instituições que desempenham elas próprias política externa na América Latina. Então, às vezes, assim, a gente olha e não percebe que lá atrás está o Departamento de Estado, né? Então, a gente olha, por exemplo, para instituições como o NED, e não vê que atrás do NED está o Departamento de Estado. Quem financia o NED é o Congresso, né, via Departamento de Estado. Mas o que eu quero dizer é que, assim, esses elos, né, que saem do Departamento de Estado para fazer a política externa, eles contam hoje em dia com várias instituições que estão capilarizadas na América Latina. Então, inclusive, institutos liberais, por exemplo, que recebem apoio e financiamento de institutos liberais nos Estados Unidos, organizações religiosas, né, pró-vida, que se auto-intitulam pró-vida, né, e são contra aborto, enfim, tudo, que detém uma relação de muita proximidade no executivo, no legislativo, e que atuam também na América Latina. Então, eu entendo que a partir assim, dos anos 2000, né, com o fim da Guerra Fria, mas em específico nos anos 2000, essa política externa ela é muito capilarizada, ela é muito difusa, e ela conta com indivíduos e instituições que não só o Departamento de Estado, né, de certa maneira, assim, existe uma terceirização também desse trabalho. Enfim, agradeço muito a pergunta, Lua. Professora Camila, mais uma vez, muito obrigado. Estamos chegando já ao final do nosso tempo destinado e previamente combinado. Mais uma vez, deixando o agradecimento, e aí acho que eu preciso compartilhar isso com todos que nos acompanham até aqui, da sua disponibilidade e interesse em auxiliar a fim que quando a senhora falava de instituições e essa capilarização da influência dos Estados Unidos, nós vemos a FIM como uma dessas um desses elementos que podem auxiliar na promoção da política externa americana. E a partir do momento que nós encaramos que nós temos a possibilidade de, junto com universidades brasileiras, aproximar a academia dos Estados Unidos com a academia no Brasil, professores, pesquisadores, estudantes, que a partir dessa junção nós possamos construir pontes, é fundamental perceber a importância que o Brasil e que a América Latina tem, de um modo geral, para os Estados Unidos. Mais uma vez, muito, muito obrigado.
a todos que nos acompanharam até aqui. Ainda temos mais uma palestra de encerramento hoje às 19 horas, sobre o assunto de estudos étnico-raciais. Convido a todos para estarem presentes também. Professora Camila, muito obrigado, uma ótima tarde para a senhora e um prazer conhecê-la, e tenho certeza que ainda colaboraremos bastante ao longo de 2022.